Amados, vamos dar início à nossa aula. Um profissional fora do comum. Desde quando eu fui informado para estar ministrando essa aula para vocês, meu coração já pensou nesse tema, que é um tema importante. Eu vejo que é um desafio para todos nós, profissional, e precisamos de mais aprendizado. E eu escolhi esse tema, salvo engano, acredito que uns 12 anos, 14 anos atrás, nós ministramos no sábado, um empreendedor fora do comum, que praticamente esse conteúdo nós já falamos aqui, né, há 12, 13 anos atrás. E ele foi importante, eu creio que bastante pessoas foram abençoadas com esse tema. Mas vamos lá. Então, serão 3 aulas, tá? Durante o mês de junho. Por quê? Porque no dia 18, nós não teremos essas aulas, tendo em vista que vai ter uma programação em Santa Luzia, então por isso não vai ter vamos pular o dia 18, tá? Vamos lá, então vocês viram ali, são 31 passos, né, para você alcançar os seus objetivos. Então vai ser 10 aulas, 10 capítulos, né, 10 aulas, 10 capítulos aos domingos. Então vamos dividir aí os 31 por 3, né? Então serão. E o primeiro capítulo, aprenda a distinguir entre o que é importante e o que não é importante. Então nós precisamos, eu e você precisamos a distinguir o que é importante para mim. O que é importante? Então o profissional fora do comum, ele precisa saber. E às vezes as pessoas não decidem. Por exemplo, ele chega numa via, o motorista chega numa via, ele precisa outras pessoas decidir para ele. Ele não sabe para onde eu vou, ele fica olhando outra pessoa. O profissional fora do comum, ele tem que saber. Ele tem que acordar de manhã cedo, ele tem que saber o que ele vai fazer. Não pode outras pessoas ditar a regra para ele. E eu vejo muitas pessoas esperando outras pessoas ditar o que vai acontecer. Isso aqui acontece no dia a dia, pessoas ficam até 30 segundos no cruzamento pensando, para onde eu vou, para onde eu vou? Aí ele vê outras pessoas e ele vai também. Isso aí não pode acontecer, porque às vezes a pessoa vai para um lugar estranho e nós acabamos indo junto. Então não pode. Então você tem que saber o que está fazendo. Tem pessoas que ele vai num restaurante, sai, convida a família, vamos no restaurante hoje. Ele chega lá no restaurante, ele não sabe o que ele vai pedir. E tem pessoas que sabe o que acontece com ele? Ele chama até o garçom para perguntar sugestão. Você tem alguma sugestão? Você tem que saber. Ele te entrega um cardápio para você, você tem que saber. E às vezes a pessoa vai ali 10, 12 vezes naquele restaurante, mesmo assim ele tem que pedir a opinião do garçom. Então, sempre ele precisa da opinião dos outros. Ele não consegue se resolver. Então, pessoas assim, sempre ele vai ficar dependendo dos outros. Então, nós temos que buscar conhecimento, buscar essa sabedoria, para quê? Para nós tornar melhores. Seja uma pessoa decidida. Então, você tem que ser uma pessoa decidida. Faça investimento com a sua semente do tempo. Então, às vezes, o que você deseja ver acontecer em sua vida daqui a 10 anos? Você já pensou nisso? Você que está aqui. Já pensou? Daqui 10 anos. Já pensou que você vai investir? Quais as circunstâncias ideais para a sua aposentadoria? Você já pensou na sua aposentadoria? Não, quando chegar lá eu vejo. Não, tem que pensar hoje. Eu lembro como hoje, no ano de 2003, 2004, minha mãe falou comigo sobre a questão da aposentadoria, que ela viu falar que tem que contribuir. E, graças a Deus, na época surgiu uma lei, né, que era obrigado todo empresário contribuir. E nós esquecemos. Aí que chegou na época de aposentar, a sorte que tinha a lei e foi obrigado, senão ela não tinha aposentado porque não tinha contribuído. Então, é necessário, se você pretende
ter uma aposentadoria, tem que contribuir. Ou para o INSS ou aposentadoria privada. Senão, quando chegar lá, não vai ter aposentadoria. Então, precisamos. Que tipo de pessoa você sonha em se tornar? Então, você jovem, que tipo de pessoa você quer se tornar? Você quer se tornar um profissional fora do comum? Como você quer se tornar? Aí, às vezes, a pessoa começa no seu primeiro emprego. Ganha ali um salário mínimo, ou trabalha meio período. Ele tem que ser o melhor. Ele tem que chegar, o quê? 15 minutos antes. Ele tem que ser o melhor, porque se ele não for o melhor, não vai dar certo. Outras pessoas vão tomar o lugar dele. Porque tem muitas pessoas que não gostam de sair de férias, principalmente gerente, ele não gosta de sair de férias. É necessário. Hoje nós temos a opção de dividir em 10 em 10, porque o gerente, quando ele pega 30 dias de férias, vai ter outra pessoa substituindo ele. Aquela pessoa que vai assumir, ele vai ser o quê? Ele vai dar o melhor dele ali. Aí corre o risco do patrão gostar daquele camarada que ficou substituindo e ele ser substituído. Porque nós temos que pensar que sempre vai existir pessoas melhores do que nós. Então nós temos que dar o melhor. Já fez uma lista dos seus objetivos e sonhos? Já separou um tempo para escrever isso na lista do teu sonho? Já separou? Ou você, não, deixa aí, conforme vai a onda do mar eu vou indo junto. Não. Nós temos que saber dos nossos objetivos e nossos sonhos. Mantenha-se firme nas suas decisões. Poucas pessoas se dedicam a descobrir que realmente as estimula, enche de fé e emociona. Começa um negócio, 3 meses depois já desiste. Quantas pessoas nós conhecemos? Começa um negócio, sonha, faz uma festa e depois desiste. Será que ele não teve planejamento? O que aconteceu? Será que não dava para esperar mais um tempinho? Desiste. Então, aqui em cima tem pessoas que ele dedica, descobre realmente. Aí depois ele enche de fé, se emociona e para. Então tem que tomar cuidado com esses detalhes. Compra um carro, fica satisfeito com ele. 3 meses depois, tem que tomar cuidado. É por isso que quando você vai comprar um veículo, um carro, se você não tiver um planejamento, que muitas pessoas pensam assim, vou comprar um carro, parcela lá em 60 vezes. Para você pagar essas parcelas, tem que ter um planejamento. Porque aquele carnê que você recebeu vai servir de travesseiro para você durante os 60 meses. Então você tem que pensar, porque depois passou aquela emoção, né? Eu peguei um carro novo e depois passou 3 meses depois. Tem muitas pessoas que são inconstantes em suas decisões. Por que são inconstantes? O que está faltando para melhorar? E hoje a nossa sociedade está atrás de profissionais fora do comum. Pessoas que fazem a diferença. Talvez, pessoal, está um desemprego. Mas profissionais fora do comum está em falta. Está difícil conseguir. Como nós fazemos para melhorar isso? Eu tenho que ser o melhor. Por exemplo, quantos de vocês estão buscando esse conhecimento na sua profissão? Estão lendo livro? Estão buscando, fazendo curso? Ou você está sendo aquela mesma pessoa sempre? Não muda, no conformismo. O mundo está buscando pessoas melhores. Empresas estão atrás de pessoas melhores. É assim que você vai mudar o seu ambiente. Porque às vezes nós ficamos no conformismo. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. E o que você pode fazer? Aí você fala, não, para mim melhorar eu tenho que fazer um curso, tenho que fazer um doutorado, um mestrado. Não. Talvez para você melhorar, você precisa buscar um conhecimento naquela área. Ver um vídeo daquela área de pessoas que deram certo. Buscar um livro bom que tem experiência naquela área. Eu tenho preguiça. Aí fazer o quê? Aí não tem como. E às vezes nós ficamos nessa mermice. E o seguinte, aí entra no vitimismo. Porque pessoas dão certo e eu não. Amados, nós temos que pensar que tudo na vida existe um sacrifício. Só existe um sacrifício que você não precisa fazer mais. Jesus já fez para você.
que é o direito à salvação. Agora é o seguinte, aqui na terra, se você quiser ser um bom profissional, tem sacrifício. Não tem jeito. Eu tenho a minha experiência. Eu era um profissional na área empresarial de venda de imóveis. Chegou a uma certa altura que eu precisei mudar. E para tomar essa decisão não foi fácil. O que eu tive que fazer? Fui estudar. Eu não tinha nenhum ensino médio. Eu, com 34 anos, eu comecei a fazer o ensino médio. Com 40 anos, eu já terminei a minha graduação em Direito. E já comecei a minha profissão, advogar. Vocês sabem que não é fácil você começar uma profissão totalmente diferente. Eu lembro como hoje, eu no banco da faculdade, as pessoas falavam em direito positivo, direito natural. Eu falava, o que é isso? O que é isso? Só que aí é o seguinte, teve o sacrifício. Horas à noite, horas estudando, horas e horas estudando. Talvez você veja eu hoje, aonde eu estou hoje, foi fácil. Foi não, minha família sabe que não foi fácil. Agora precisa, você que tem toda essa energia. Esse dia eu estava falando com um colega, falei, eu com essa mente que eu tenho hoje, eu queria ter os meus 18 anos. Eu queria ter os meus 18 anos. Só que é o seguinte, nós temos que compreender que o passado já foi. Nós estamos aonde? No presente. Deus não se lembra do nosso passado. Ele lembra do nosso, só o presente. Passado já foi. E às vezes nós ficamos muito no passado. Eu tinha que ter feito isso. Já foi. O que você vai fazer hoje? O que você vai fazer hoje? Eu quero saber do hoje. O hoje que representa para mim. Eu tinha que ter lido 10 livros. Não, quero saber hoje. O que você vai fazer? Vai ler esses livros ou não? Como que eu vou ajustar no meu tempo? Amados, nós perdemos muito tempo hoje na internet, nos nossos celulares, e não pegamos um bom livro para ler. Se você parar para ler hoje 20 minutos, 30 minutos a respeito da tua profissão, para você ser o melhor, o que você tem feito? Quero sugerir um exercício maravilhoso que sempre pode mudar a sua realidade para sempre. Peça que um ou dois amigos mais chegados que detalhe facilidade de analisar e avaliar a situação. Interrogue, fazendo perguntas constantes, retirando informação. Seguinte, você chama um amigo teu, uma pessoa de confiança, pergunta para ele, analisa aqui minha vida. O que eu posso melhorar nisso? O que eu posso melhorar naquilo? Anote e tire uma experiência que talvez nós estamos ali no nosso conformismo e não enxergamos o que nós precisamos melhorar. Algo atrai você para o futuro? Qual é o sonho invisível em seu subconsciente que você procura trazer à realidade de sua vida? Qual o sonho invisível? Talvez tenha algo invisível dentro de você. Eu nunca sonhava em ser advogado. Mas eu busquei e consegui. Eu lembro quando eu estava no banco da faculdade, não pensava em ser advogado. Eu queria ser juiz. Queria ser juiz. E hoje, se eu fizer um bom trabalho na advocacia, eu ganho mais do que juiz. Eu tenho uma vida, juiz, a vida de juiz é uma vida ali, de escravo. Tem que cumprir hora. Não pode andar na rua, tem medo. Eu não sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu não preciso cumprir hora. Eu tenho que cumprir um agendamento. Mas cumprir hora não. Se eu quiser chegar às 10 horas, eu chego. Se eu quiser chegar às 9 horas. Se eu não quiser ir trabalhar, se eu não tiver agenda, hoje eu não vou. Mas eu determinei, fui em busca. Você também pode conseguir. Todos nós temos potencial. Ser decidido é uma característica atraente. Então, a pessoa decidida, ele tem essa característica. Ser decidido, eu quero ser decidido. Não deixar as pessoas decidir por você.
Quantas pessoas nós sabemos que quem tem que decidir é o outro? Não. Amados, você é um vencedor. Você lá na sua concepção, lá, você que foi o vencedor. Aí você fica aí, Deus não gosta de mim, mas Deus ama você, tanto que você está respirando. Deus ama você. Não existe pessoa no mundo melhor do que você. Você pode ser melhor. Tem pessoa, mas você que é o melhor. Por quê? Toda aquela energia está dentro de você, não está na vida dos outros. Aí você fica, não, só o outro é melhor. Não, é você que é o melhor. Deus escolheu você, você que é o vencedor. Aqui nós temos pessoas com potencial aqui, ó, que está lá dormindo esse potencial. Por quê? Porque ele entrou no conformismo. E ele ficou vivendo uma alienação, que falaram para ele que ele era daquele jeito. Quantos pais, talvez na infância, lá por ignorância, chamou você de burro, aí você acha que você é burro. Não, você é inteligente, você pode, você consegue. Então, vamos colocar essa energia dentro de nós. O Espírito Santo fala para você, filho, tenha coragem, tenha bom ânimo. Aí você, não, eu não consigo. Você consegue. Você consegue ser um profissional diferenciado. Se manda você andar 1 milha, você anda quanto? 2. Não, eu estou ganhando pouco, eu vou trabalhar menos. Se a empresa vai mal, pronto. Quantas pessoas começaram naquela empresa dando o melhor? Talvez o patrão não enxergava, não via aquele potencial em você. Mas outra empresa olhou para você e viu, chamou você pagando 2 vezes mais. Agora, se você estivesse fazendo mal feito lá, quem ia te chamar você? Ninguém. Então, valorize isso que Deus colocou dentro de você, essa profissão. Seja o melhor. Não entra nesse conformismo não, porque aí não vai dar certo. Quando for a um restaurante, faça um pequeno teste. Observe cuidadosamente a chegada dos clientes. Perceba aqueles que caminham hesitantes, como se não tivessem certos de ter escolhido o restaurante que desejavam. Eles se deslocam vagarosamente até a mesa, perguntando a si mesmo se deveria permanecer ali ou se deveria escolher outro lugar para sentar. Então tem pessoas que chegam num restaurante, você vê assim, ó, até o garçom que vai receber ele, até dá uma tristeza, né? O cara desanimado, chega ali, todo desanimado. Ah, o que eu vou comer hoje? Não sabe. Então, mas aqueles que entram com passos confiantes, firmes, falam em voz clara e audível, boa noite, até o garçom vai sentir aquela energia positiva, né? A pessoa, se chegar num lugar hoje, você vai numa loja fazer uma compra, o cara, bom dia, pronto, você já desistiu. Então seja aquela pessoa com a voz audível, aquela pessoa firme. Agora, você é um vencedor. Seja o melhor. Veja como o chefe vai responder, conforme eu já falei, rapidamente, com entusiasmo, e começa a transmitir a seus auxiliares exatamente o que foi solicitado. Se você passou energia positiva, vai receber. Por exemplo, você que trabalha também numa oficina, a pessoa chegou ali, o carro quebrou, vai ter um gasto ali. Então você passa energia positiva, aqui nós vamos resolver, aqui vai dar certo. Ah, não, isso aqui não vai dar certo, não. Você já desanima o cara. Então, vamos buscar essa sabedoria, porque nós somos resolvedor de problema. A minha profissão é resolver problema. É diminuir danos da vida das pessoas. Aí eu tenho que fazer o quê? Resolver o problema delas, porque ela chega e conta a situação dela. Eu vou fazer o quê? Não tem jeito, está lascado. Pronto. Eu não vou fechar o contrato e o cara vai matar o cara. Você tem que apresentar a solução. Diminuir os danos. Diminuir os danos. Porque tem coisa que não tem como você fazer. Tem coisa que não tem como. Mas você diminui os danos. Aconteceu. Vamos diminuir, vamos justificar o porquê que aconteceu isso. Não é isso? Quando for pedir algo, fale com voz audível. Alguém diz, se você elevar a voz 10% e andar mais rápido, irá produzir uma energia notável, estimulando outras pessoas a reagir favoravelmente.
a você e aumentando o nível de autoconfiança em todo ao seu redor. Então, se você chegar no lugar com energia positiva, já pensou o pastor Marcos chegar aqui domingo à noite para ministrar? Saúde os irmãos com a paz do Senhor. E começar a falar bem lento, tal. Você pode ver quando ele leva a voz dele, todo mundo, opa! Anima! Então, seja essa pessoa firme, essa pessoa que aonde chegar, andando mais rápido. Agora, se você chegar no... Tem coisa que você pode andar mais lento, mas tem coisa que você pode ser mais rápido, mais decidido. Já pensou? A pessoa chega num determinado lugar, numa empresa, aí a vendedora, como é que é? Aí vai tirar a roupa lá para apresentar bem devagarzinho. Ou um vendedor de carro, chega lá bem lento, abre a porta. Você até desanima. Então, não, está aqui, o carro é isso. Apresenta todas as informações para o cliente. Aquele cliente vai sair satisfeito. Só que isso, nós temos que buscar ser esse melhor. Temos que buscar. Tiago declarou isso da seguinte maneira: peça com fé, sem duvidar, pois aquele que duvidar é semelhante à onda do mar, levada, agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é estável em tudo que faz. O que acontece quando nós mostramos indecisos sobre alguns assuntos ou escolha? Então, o que acontece quando nós somos indecisos? Aquela pessoa indecisa, não sabe o que quer. Às vezes, quando acontece isso, você tem que buscar informação para resolver aquela situação. O maior problema das pessoas é que ele fica toda a vida sendo indeciso. Ele não resolve. As outras pessoas têm que decidir por ele. Existe motivo para isso? Pode ser falta de informação suficiente. Então, eu e você precisamos mostrar, buscar essa informação. Porque não podemos viver uma pessoa indecisa, não sabe. Você precisa resolver aquele problema. Você tem que dar uma solução. Como que você vai dar a solução? Como que você vai dar a solução? Buscando. Quando isso acontece, simplesmente declara com confiança. Decida esperar. Talvez você está indeciso, aquela situação. Então você pode esperar um pouquinho. Pode esperar. Você pode esperar 3 meses para adquirir mais informação. Assim você preservará a atmosfera de confiança e decisão. Faça escolhas com clareza. Percebemos como Ruth falou com precisão. Aonde fores, ireis. Onde ficares, ficarei. Então, ela sabia o que queria. Ela foi ousada. Aprenda a distinguir entre o que é importante e o que não é importante. Você precisa saber o que é importante para a sua vida e o que não é importante. Você tem que ser claro, você não pode ter dúvida sobre isso. Na tua profissão, você não pode ter dúvida. Você tem que acordar de manhã, você tem que saber o que você vai fazer. Eu preciso, o que eu vou fazer hoje? Vou resolver problema. Você tem que saber. Você tem que saber. Se você não saber, tem que buscar informação. Vai ler um livro, vai buscar uma informação, vai buscar uma pessoa ser mais experiente, uma pessoa que já está na profissão há mais tempo, pega informação. Você pode fazer isso. Quando eu comecei, eu procurava sempre os mais velhos, estar perto dos mais velhos. Ia ter uma audiência de uma pessoa ali, de um advogado mais antigo, eu ia lá ouvir, ia conversar com ele. Como é que você resolveu isso? É aprender. Nós precisamos aprender. Então, tem momento na vida que você tem que esperar. Porque às vezes a ansiedade rebenta nós também. Não vou ter... Tem coisa que pode esperar, tem coisa que não. É aqui que você tem que buscar o discernimento. Na hora. Porque tem coisa que você pode esperar, mas tem coisa que não. Por exemplo, você vai comprar um carro novo. Você não tem o dinheiro. Não dá para esperar? E por que você não espera? E vai pegar ali um carnezão de 60 meses. Não dá para juntar o dinheiro, talvez com 15, 60 meses vai dar 5 anos. Talvez com 2 anos e meio você juntaria o dinheiro e pagaria, sem juro. Então, nós temos que ver esses detalhes. Atenção. Não reclame do presente se você não estiver disposto a caminhar em direção do futuro. Então é o seguinte, não reclame do presente. Não reclame. Porque às vezes você fica no presente reclamando do passado. Eu deveria ter feito isso. Eu deveria. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse... Esquece. Deus não quer saber do seu passado. Ele quer saber o seguinte. Tem arrependimento?
Tem arrependimento do que você fez? Tem arrependimento? Então, nós temos que buscar a ser essa pessoa resolvida, essa pessoa que não fica vivendo de passado. Vamos lembrar, Deus não quer saber do seu passado, Ele quer saber do seu presente. Quando você confessa seus pecados, acabou o seu passado. Não tem, Ele não vai lembrar mais. Agora tem um camarada que fica lembrando você toda hora do teu passado. Satanás fica toda hora lembrando de você. Ó, você é fraco, você não pode, você não consegue. Deus não lembra-se disso. Deus quer lembrar que você está cumprindo um princípio, você está confessando. Ó, eu fazia isso ontem, hoje eu não faço mais hoje. Deus quer saber que você confessa. Deus quer que você tenha arrependimento. Ontem eu era dessa forma, hoje eu vou ser melhor. Tem uma frase do Mark Murdock, que todo esse conteúdo, eu não falei no começo, mas é extraído do livro dele. Ele fala que nós não devemos viver de passado. Quando você está no presente, você está gerando no seu ventre o seu futuro. O passado ficou no túmulo. Então, às vezes, o passado nos atormenta. Por quê? Satanás fica lembrando. Você lembra o que você fez ontem? Você lembra o que você fez ontem? Você lembra o que você fez ontem? E aonde nós vivemos no mundo, no presente, sendo culpado. O maior problema do ser humano hoje é o sentimento de culpa. Ele fica com o sentimento de culpa. Eu podia ter feito isso. Já acabou, é hoje, é agora. Eu não abracei ontem, mas você pode abraçar hoje? Então abraça. Fala o que você tem que falar. Esteja disposto a ir onde nunca esteve antes. O lugar faz a diferença. Lá em Isaías 6:8 diz assim: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Então o ambiente importa muito. Abacaxizeiro se desenvolve bem no Havaí. Entretanto, o mesmo não acontecerá se for plantado no Alasca. O clima é muito importante para que a semente se desenvolva. Então é o seguinte, nós temos que compreender que existe um lugar certo para você plantar a sua semente. Então, às vezes, você precisa mudar de local. Talvez você está ali, porque não dá certo, porque não dá certo. Sabe, será que você não está plantando no lugar errado? Será que você não tem que mudar de cidade? Será que você não tem que ir para outro lugar? Você buscou sabedoria? Às vezes, nós ficamos no mesmo lugar. Nós somos como semente. Sua empresa e seus produtos são como semente. Talvez seja necessário você mudar de local e de situação para liberar todo esse potencial que está dentro de você. Você precisa tomar uma decisão. Às vezes você fica ali, no mesmo lugarzinho, não dá certo. Eu vi uma história de até um pastor ministrando, que ele chegou num vilarejo e visitou uma família, pobrezinha, e ele viu ali uma situação difícil. O que vocês vivem aqui? Não, nós vivemos do leitinho daquela vaquinha ali, contou toda aquela história. E esse pastor ficou ali, entusiasmado com aquela situação e tal. Aí ele estava junto com o companheiro dele, viu, quando ele ia indo, ele encontrou a vaquinha daquele pessoal. O que ele fez? Empurrou a vaquinha lá no precipício. Vaquinha morreu. E foi embora. E aquela família ficou muito triste. E agora, como é que vai fazer? Tempos depois, esse pastor, juntamente com seu companheiro, passou ali naquela vila. Quando chegou ali, aquela casinha que era uma bagaceira, aquele povo, todo mundo viu uma casa bonita, aquele povo diferenciado, e perguntou: o que aconteceu aqui? Nós vivíamos tanto tempo dependendo de uma vaquinha, e é o seguinte, aí um dia a vaquinha apareceu morta. Aí é o seguinte, nós fomos caçar emprego, fomos buscar solução, e é onde nós estamos hoje. Aquela vaquinha foi uma benção ter morrido. Então, o que acontece? Muitas pessoas precisam, tem hora de dar uma ventania, precisa acontecer algo para ele tomar um posicionamento. E o Espírito Santo está falando com ele: vai, e ele está ali. Não, tá bom, no conformismo. Porque ele não quer o sacrifício, porque tem um preço. Ele não quer arriscar. Nós temos que arriscar, não tem como. Tem que arriscar. Quando você acorda de manhã cedo, você corre um risco.
Quando você pega teu carro e vai daqui para Cacoal, não tem um risco? Tem um risco, mas você tem que ir, você tem que ter um compromisso. Vai ter os cuidados, as precauções, mas você tem que ir. E às vezes as pessoas ficam paradas com medo. Não, você tem que ir em busca do teu sonho. Você tem que arriscar, sim. O sucesso exige a participação de pessoas. Você nunca conseguirá progredir sem estar em contato com outras pessoas de vários tipos. Talvez elas não estejam acessíveis a você. Pode ser que você tenha de deixar o conforto da sua casa e ir até ela para você alcançar o extraordinário. Você tem que ir até elas. Sempre eu falo para os meus colegas ali, que entram os advogados novos, eu falo o seguinte: você tem que sair dessa zona de conforto. Você ficar aqui sentado na cadeira aqui, não vai aparecer cliente, não. Você tem que ir em busca, tem que estar no meio do povo, resolvendo os problemas do povo. Assim você vai fechar contrato. Porque às vezes a pessoa é um profissional, se forma, né? Está ali, só que ele, eu não vou lá não. Eu tenho vergonha, lá você acha que eu vou me rebaixar? Você precisa estar no meio do povo, você tem que estar informando, eu preciso de emprego, eu sou isso, eu sou aquilo. As pessoas têm que saber quem você é. Você tem que fazer a tua propaganda. Você tem que saber quem você é. Aquela pessoa resolve. O dia que surgiu a informação, eu sei de quem faz isso. Eu sei de quem faz isso. Aquele texto que eu li aqui domingo, está lá em 1 Coríntios 3:6, salvo engano, que fala assim, Paulo falou, eu plantei, Apolo regou e Deus fez crescer. Essa analogia que eu faço na profissão, ela é interessante. Paulo está dizendo do seu ministério, mas trazendo para a nossa profissão hoje, qual que é o segredo do sucesso na profissão? É o Apolo. Por exemplo, um pedreiro, ele senta uma cerâmica excelente, joia, bonita, linda. Todas as pessoas que chegarem naquela casa vão perguntar quem foi o pedreiro. Vocês vão falar quem foi o pedreiro. Vocês vão ser o Apolo dele. Todo mundo vai querer aquele pedreiro, não vai? Todo mundo vai querer. Agora, se aquele pedreiro for ali, eu peguei barato demais e não sei o quê, e faz tudo mal feito. Tem muitos que têm essa ideia, mas essa ideia é uma ideia que vai levar ele para o buraco. Primeiro que ele não cumpriu o contrato. Se ele pegou para o X, tem que terminar. Porque eu vejo que o contrato é para ser cumprido. Distrato é complicado. Distrato tem uma multa, tem algo que... Mas as pessoas não querem nem pagar a multa e nem cumprir. Eu vejo que é uma falta é uma má fé. Aí é o seguinte, não faz. Seguinte, aquele camarada vai falar de forma negativa. Aí a profissão dele não vai ter o Apolo para regar. Quem vai falar bem? Aí ele fica, não arrumo emprego, não arruma. Por causa de você mesmo. Então, o que aconteceu ontem foi ontem. Vamos resolver hoje. Se você tinha isso dentro do teu coração, tira, que isso aí faz mal para a tua profissão. Disponha-se aí a lugares diferentes. Jesus, pensa bem, Jesus sempre estava em lugar diferente. Você pode ver que Jesus dificilmente ele voltar no lugar onde ele passou. Lugar diferente, porque você conhecer novas pessoas. Se a pessoa sair na mesma pessoa direto, você tem que mudar, você tem lugares diferentes para abrir. Antigamente era dificilmente eu sair. Primeiro que eu não tinha condição de sair de Rolim de Moura, né? Era mais Rolim de Moura. Agora que eu aprendi em vários lugares do país, e o ano que vem eu pretendo fazer um planejamento para mim sair para fora do país também. Para ver pessoas diferentes, pessoas que deu certo, pessoas que cresceram, cidades diferentes, para você abrir os seus olhos, porque às vezes a gente fica só naquela ideia, fechado, né? Fechado, e acha que a vida é aquilo, mas a vida não é só aquilo. Jesus é um exemplo para mim e para você. Ele estava em lugares diferentes. Abraão, o patriarca dos israelitas, teve que fazer mudança geográfica, ele teve que fazer. O que Deus olhou no Abraão? Falou, sai da sua parentela, porque se ele ficasse aqui, na parentela ele nunca ia crescer. Deus não ia cumprir os sonhos na vida dele. Mesmo assim, ele foi desobediente, levou um camarada junto com ele, só deu problema. Então, vamos ouvir Deus. Talvez Deus manda você sair para outro lugar, para crescer, né? E você não vai. Então, vamos verificar isso. José experimentou um sucesso incrível. Foi na terra dele? Não. Foi numa terra estranha. E ali ele teve um sucesso incrível. É muito comum as pessoas se aproximar de gente que
está facilmente acessível. Às vezes temos que ir a algum lugar onde nunca estivemos para experimentar o sucesso em comum que desejamos. Talvez nós precisamos ir em lugar que nunca fomos, para experimentar. Para ver, talvez é ali que está o seu potencial. As pessoas veem o potencial, porque às vezes as pessoas, onde você está no seu reduto, ninguém acredita em você. Talvez o teu passado está complicando você ali, né? Porque o ser humano é o seguinte, ele perdoa uma vez. Perdoa uma vez. Até no meio da igreja também, a gente não pode ser hipócrita de falar que não. A pessoa, ele pode estar lá no mundo, pode fazer o que for lá. Se converteu, todo mundo perdoa ele. Se ele der uma escorregadinha, o povo já começa, todo mundo a olhar para ele diferente. E todo mundo bate um carimbo, toda a vida aquele camarada fica carimbado. Então, talvez você precisa mudar de local, de cidade para exercer o seu potencial. O ambiente que criamos determina aquilo que produzimos. Então, o ambiente que você cria, ele vai produzir aquilo que produzimos, determina aquilo que produzimos. O ambiente importa bastante. O ambiente que criamos determina aquilo que produzimos. Em vista o quanto for necessário para produzir a atmosfera que motiva. O foco que você escolhe para a sua vida exige um ambiente especial. Você deve dedicar atenção nessa atmosfera. Ela não se manifesta automaticamente ao seu redor, ou ela irá controlar você. Então, você precisa verificar aquela atmosfera, o teu ambiente, onde você trabalha. Você tem que verificar, mudar. Talvez você tenha que mudar a escrivania de local, a mesa de local, para mudar verificar que talvez ali tem muito lixo ali dentro, está sujo. Verifique o que eu posso mudar aqui hoje. Talvez uma tinta na parede resolva o problema. A tinta é baratinha. Aí você, não, tem que fazer uma grande... Não, aí fica toda a vida aquele, não muda. A pessoa chegou ali, até você dá uma limpeza bem forte, a pessoa vê que tem uma limpeza ali, tem algo diferente. Você tem que mudar o seu ambiente. O segredo para você criar um ambiente que necessita. O ambiente influencia suas decisões. Então, o ambiente influencia suas decisões. Você pode ver, quando você chega numa loja de marca, ali está um sonzinho, bem tranquilo, a pessoa vem atender você, bem educada, mostra, você fica até zen, não, eu vou levar a metade da loja, parcela aí. Então, o ambiente influencia. Por exemplo, o jovem, chegar numa loja dessa aí, ele fala, não, eu quero algo mais. Aí tem aquela loja que vende para jovem, é mais agitada, mostra as coisas. Então, você tem que ver o ambiente, porque é isso que influencia, é isso que estimula as pessoas a buscar e resolver a tua situação. Você vai a uma loja, vamos lá, vamos ao próximo. Qualquer pessoa precisa de algo diferente ao seu redor. Você precisa descobrir que tipo de ambiente e atmosfera extrai o que há de melhor em você. Ninguém pode criar essa atmosfera por nós. Temos que aprender sobre isso e agir sozinho. Então é você que vai ter que criar. Você é o chefe, você é o líder. Você que tem que chegar de manhã cedo lá no seu trabalho e resolver. Você que é funcionário, você que é um profissional que recebe ordem, você pode dar uma sugestão, você pode buscar uma solução para aquela situação. Chegar de manhã cedo ali, ó, eu posso melhorar, porque todo mundo tem um ambiente. Você tem um lugar ali que você foi delegado para você. Você pode fazer aquele lugar o melhor, não pode? Então, se você é responsável por estabelecer um ambiente de desejo, a vida é sua, assim como também as suas necessidades e suas decisões. Então, a vida é sua, você que determina. Agora, talvez você pense, mas eu chego de manhã cedo, meu patrão é em contrário. Tudo que eu falo, ele obedece. Obedece. Mas naquilo que ele mandou você fazer, você não pode fazer um pouquinho melhor? Você não pode fazer um pouquinho melhor para ficar com saldo? Às vezes as pessoas trabalham numa empresa só no negativo. O patrão manda ele andar 1 milha, ele anda o quê? A metade. E deveria andar 2. É aqui que está o ponto. Ele acha que ele está prejudicando o patrão, não, ele está tirando nos 2 pés dele. Nos 2 pés. Então é o seguinte, se você acha que não dá mais, chega lá, faz a rescisão do seu contrato e vai buscar algo diferente. Agora não fica trabalhando ali e prejudicando aquela empresa, prejudicando você, e depois, talvez, tem sonhos para você, tem algo diferente e não dá certo. Você vai perecer.
Aqui na nossa cidade, um colega nosso aqui da igreja, ele trabalhava numa empresa de moto, empresa simples ali, e ele dando o melhor dele ali, sofrido, salário ruim, mas ele dava o melhor. Mandava ele andar uma milha, ele andava 2. Um pessoal de uma grande empresa aqui viu isso aí dele e chamou ele para trabalhar. E ele foi trabalhar nessa empresa, trabalhou vários tempos. Foi um sucesso que hoje ele tem uma empresa própria. Mas se ele estivesse trabalhando ruim lá, você acha que essa empresa ia chamar ele para trabalhar? Nunca. Então, às vezes, você começa do pouquinho. Mas aquele lugar que você foi contratado ali, seja o cara. Seja o cara. Aquilo que vemos afeta a nossa decisão. Não precisamos gastar uma fortuna para criar um ambiente. Então, faça algumas experiências. Troca ali a mesa de lugar, muda, põe um tapete ali. Faça alguma coisa, muda aquele ambiente. Não deixa aquela mesma coisa, passa ano, e passa ano, e passa ano, a mesma coisa. Aí é enfadonha, até para você. A pessoa, tem vezes em casa, chega, a pessoa mudou uma mesa de local, né? Mudou para cá, é gostoso, até um ambiente ali fica mais gostoso, até a comida fica melhor, porque às vezes nós somos acostumados a ficar no mesmo jeito direto, mesmo jeito. Então, os nossos olhos precisam ter mudanças. Nós precisamos estar inovando. Atenção, vamos lá. O foco que você escolhe é o mundo que você criou para si. Então, o foco que você escolhe, aquilo que você está olhando é o mundo que você criou para si. Então, se você tiver com aquela venda dos dois lados, você vai enxergar só aquilo. Mas talvez o segredo para o teu sucesso na tua profissão está só você olhar aqui, ó. Só você olhar aqui. Está do lado. Então, às vezes, você fica na visão do túnel, né? Visão de túnel, né? Então, talvez Deus está chamando você para você começar a olhar um pouquinho dos lados. Talvez a bênção está ali do teu lado. Pare de reclamar. Busca soluções para a tua profissão. Não reclame. Valorize e proteja aquilo que você fascina. A fascinação exerce uma grande força sobre nós. Somente obtemos grande sucesso com algo que nos fascina. Fascinação é aquilo que ocupa o nosso pensamento e nosso tempo. Somente seremos lembrados por aquilo que nos fascina. Henry Ford é lembrado por quê? Por automóvel. Billy Graham, pelo evangelismo, né? Os irmãos Whitney e Santos Dumont, por quê? Pela criação do avião. Então, aquilo que nos fascina. Por exemplo, eu tenho que acordar de manhã cedo. Qual que é a minha profissão? O que me fascina? Resolver problemas dos outros. Eu tenho que estudar, eu tenho que buscar. Porque quando a pessoa chegar, eu tenho que resolver. Aquilo lá tem que me fascinar. Opa, resolveu. Às vezes você não tem 100% dos acertos, mas você tem 99%. Que benção, né? Se fosse 50%, amém também. Então, nós temos que ter aquilo que nos fascina. Nós temos que gostar daquilo. Agora, às vezes, você fala, eu quero a profissão. Eu quero ser um profissional nessa área. Vai lá, estuda. Não quero mais. Aí vai eu quero ser isso. Também não quero mais. Daqui um pouco você está com 80 anos e não conseguiu ser nada. Busca algo para você que você vai ter aquela fascinação. Algo que você vai resolver, se satisfeito. Uma pessoa resolvida. Eu quero ser isso, você. Tem a opção de escolher? Eu tenho, mas você tem que ser resolvido aqui primeiro. Porque se você não resolver na primeira profissão que você não vai conseguir passar de fase. Às vezes a pessoa, ele não consegue passar de fase, ele acha que é a profissão. Vou mudar. Às vezes resolve, mas se você for resolvida na primeira fase, não tem condição de você passar para a segunda fase sem resolver na primeira. Então você precisa ter isso na mente. Fascino é o que desejo. Ele inclui o anseio por mudança, pela realização de um serviço ou pela concretização de um objetivo. Os homens que alcançam grande sucesso possuem fascinação intensa. Ele se sente obcecado, estimulado por aquilo que fascina. Por exemplo, um exemplo que nós temos aqui, o pastor Marcos, pode ver. Ele é fascinado naquilo. Quando ele vai ministrar, você pode ver que ele dá o melhor que ele tem, ele busca.
Você passa aqui à tardezinha no domingo, ele está aqui na sala, estudando, buscando. Por quê? Ele está buscando ser o melhor, é fácil. Ele não tem um preço, ele não poderia estar à tardezinha lá com a família dele ou outros. Mas é o preço. É o preço para... Tem que ter essa fascinação, gostar daquilo. Isaías era fascinado por algo. Porque o Senhor é soberano, me ajuda, não serei constrangido. Por isso eu me opus firme como uma dura rocha e sei que não ficarei decepcionado. Jesus era fascinado por quê? Por sua missão, seu objetivo. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar tudo aquilo que estava perdido. Então Jesus era fascinado por quê? Por você. E ele cumpriu o objetivo. Então nós temos que ter essa fascinação dentro de nós, ser uma pessoa fascinada. Paulo nos advertiu sobre esse tipo de convívio. As más companhias corrompem os bons costumes. Isso aqui é algo que tem que tomar cuidado. Sobre as más companhias. Proteja a fascinação que há em você. Rejeita as distrações. Simule a imagem mental dos seus objetivos continuamente. E tenha cuidado com 4 inimigos da fascinação. Fadiga. Pessoas fadigadas, cansadas. Ai, está cansado. Isso aqui não pode. Isso aqui quebra qualquer um. Excesso de tarefa. Tem um limite. Existe uma palavrinha chamada equilíbrio. Equilíbrio. Como é que você busca equilíbrio? Faz uma agenda. Número excessivo de compromisso. Toma cuidado, você assume tudo. Tudo que manda para você, sim, sim, sim. Eu quero informar para você que existe uma palavra chamada não. Por que você não usa? Por que você não usa? Não posso. Vai lá na tua agenda, não posso. Não posso. Tem que tomar muito cuidado que existe uma regra. Buscar primeiro o reino de Deus. O que é essa regra? Busque primeiro o reino de Deus. É você ter ele no teu coração. Qual é a segunda regra que nós temos? Nunca pode perder essa regra. Família. Dentro da família, qual que é a primeira regra? Esposa. Depois, filho. E depois, igreja? Não, trabalho. Depois, que vem a igreja, os nossos ministérios. Se você não cuidar dessa regra, vai dar problema. Por exemplo, você ficar nos ministérios desequilibrados, vai ter problema na família. Se você não cuidar do seu trabalho, então você não pode inverter. Ficar só trabalho. Aí perder a família. Os filhos cresceram, está aí com 20 anos, você... Eita, cresceram? Eu não aproveitei, não fui no parquinho nenhuma vez. Não joguei bola nenhuma vez. Tem muita gente que está nessa situação, só que está no passado. Vamos resolver hoje. Né? Mas tem 2 formas de você aprender. Com os erros dos outros ou com os teus. O apóstolo Paulo tinha fascínio por uma coisa. Irmão, não penso que eu mesmo já o tinha alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo era fascinado, por quê? Pelo seu ministério e pela salvação das vidas das pessoas. Dedique-se naquilo que os fascina. Relacionamentos errados enfraquecem o fascínio que sentimos em nossas tarefas. Então, relacionamentos errados enfraquece. Por quê? Talvez você é uma pessoa fascinada na tua profissão. Você é uma pessoa tal, aí você reúne com 3, 4 amigos, né? Amigos. O cara fala, ih, rapaz, muda disso aí não dá nada não. Pessoa negativa, pessoa que... E sabia que o negativismo, ele influencia. Ele pega, igual praga. Pega. O positivo, ele é mais fraco para pegar. Mas o negativo, ele pega. Então, você tem que sair fora. Você chegou perto de uma pessoa que ele está estragando teus sonhos, seus objetivos, cai fora. Ou você começa a fazer um jejum e oração para Deus tirar aquilo lá do coração dele e liberar para você ter um bom relacionamento, ou você cai fora. Porque não vai dar certo. Porque, às vezes... Essa pessoa acaba influenciando. Quando vê, você está igualzinho. Aí aqui tem uma historinha legal que eu achei interessante. Aqui o Mark Murdock, ele, após o culto, ele foi a um jantar com vários amigos.
Em menos de 1 hora de conversa, passaram a enfocar nos problemas das pessoas. Fiquei surpreso quando percebi que havia começado a surgir em meu íntimo. Embora tivesse saído do culto muito alegre, algo começou a morrer em meu interior. Enquanto as pessoas falavam sobre situações difíceis na vida delas, ou de quanto era custoso alcançar seus objetivos, senti a minha chama apagar. Porque ele era um evangelista. Ele levava o seu ministério. Pregou na igreja ali. Depois terminou o culto, ele foi jantar na casa do pessoal. E chegou lá, o povo começou a falar: ih, está difícil. O irmão fulano e tal está se lascando. O outro está isso, o outro está aquilo. Ele começou a entristecer. A chama que estava dentro dele, o entusiasmo que estava dentro dele, começou. Por quê? Às vezes, tomar muito cuidado na roda que você vai entrar, conversar. Porque o que o salmista disse para nós quando nós reunir? É para fazer o quê? Para falar mal da vida dos outros? Não. Para ler salmo, falar coisas boas, coisas que vai edificar a vida do outro. Mas nós temos uma pecinha dentro de nós que é complicada, né? Quando vê, você viu o cabelo do fulano? Você viu o outro? Você viu o outro? Mas isso edifica? Não edifica. A não ser que você está tendo uma sugestão ali para ajudar aquela pessoa. Mas não é para ajudar. 99% não é para ajudar. Agora, se for para ajudar, tudo bem. Vamos reunir aqui e tal, aquela pessoa está passando dificuldade. Vamos reunir. Como você vai ajudar? É só fazer assim, o cara já desiste na hora. Encontre algo que o fascine, algo que mereça sua dedicação durante a vida inteira. Pense sobre isso. Sucesso em comum exige fascínio em comum. Valorize e proteja aquilo que fascina. Esse é um dos segredos para você realizar efeitos extraordinários. Esse é um dos segredos. Então, veja isso. Ouça o conselho de outras pessoas antes de tomar decisão. Então, nós temos que precisar ouvir conselhos. Por exemplo, você que vai ter um sonho, um objetivo, ter um projeto de vida. Estuda, verifica outras pessoas. O que você acha disso? Ou eu percebi que você comprou um carro parcelado. Como é que foi? Está fácil? Como é que é? O cara, rapaz, atrasei 2 parcelas, o trem está difícil. Aí você vai ter que verificar se você tem energia para aquilo, para você tomar a decisão. Fulano tal comprou um celular novo. É bom, verifica se é bom, se não deu defeito, tal. É bom fazer verificar. Como é que foi, qual foi o planejamento dele, para ver se você começa a colocar no seu orçamento. Toma muito cuidado de emocionalmente. Muitas pessoas tomam decisões, né? Na hora que está emocionado, está ali naquele momento ali emocional, aí depois a conta vai chegar. Aprenda a procurar outras pessoas. A disposição de buscar conselho é prova de humildade. Lá em Provérbios 11:14 diz assim, sem diretrizes a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. Então, na multidão de conselheiros, há sabedoria. Então, conselho, às vezes, vai ter divergência nos conselhos que você vai pedir ali. A decisão é tua, você que vai tomar a decisão. Mas é bom ouvir, porque quando você vai ouvir, você ouve 3, 4 pessoas naquela decisão que você vai tomar, um negócio, por aquela experiência, você não tem experiência. Aí você tem que buscar conselhos. Aí naquele conselho vai ter divergência. Vai ter divergência. Mas a maioria, aí você que vai decidir. Jesus era incrível. Ele operava milagre e constantemente consultava o Pai. Então Jesus, ele era o Filho de Deus. Ele veio aqui na terra com uma missão, mas ele consultava o Pai em tudo. Ele não fazia nada sem consultar o Pai. Ele consultava. E você? Nas suas decisões, nos momentos emocionais, você pergunta o que Jesus faria? Você usa essa frase sempre? Naquele momento, quando a pessoa chegou e desafiou você. Você é isso, você não vale nada. E você fez o quê? Foi na orelha dele? O que você fez? Ou você parou? O que Jesus faria? Respirou. O que Jesus faria aqui? Será que é hora de ficar calado? Será que Jesus ia na orelha dele? Você faz essa pergunta sempre nos seus desafios, nos seus dilemas? Devemos conhecer o poder das relações pessoais. Desenvolva contato. Esse é o primeiro passo para melhorar a sua vida. Então você precisa desenvolver contato. Você que é um profissional aqui, você tem que desenvolver contato. Você tem que procurar, você tem que ir em busca. Tem que ir em busca.
Isso depende da sua capacidade de ir procurar essas pessoas. Haja assim, esse é um dos segredos para a realização de atos extraordinários. Esse é um dos segredos, tem que buscar. Hoje nós temos a internet aí. A internet não é para você ficar postando foto das suas festas que você faz, não, dos seus encontros com os amigos, não. Desenvolva, mostrar a tua profissão. Mostra o que você está fazendo para as pessoas. É um meio até de você crescer financeiramente e mostrar para as pessoas quem você é. Agora você fica mostrando coisas triviais, coisas que não tem nada a ver com você. Você quer mostrar uma coisa talvez que você nem é aquilo, mentindo ainda. Mostra uma foto lá perto de um carrão, mas o carrão nem é teu. Aí um monte de coisas. Isso é fake, estão falando direto, então não pode. Então, mostra a tua profissão, mostra o que você está fazendo, mostra para as pessoas verem, olha, está vendo aquele jovem está crescendo, você viu aquele jovem está isso. Mostra isso. Agora não fica mostrando coisas que não vai crescer, coisa que não vai ajudar em nada. A paciência é a arma que força o engano. A paciência é a arma que força o engano a revelar-se. Então, a paciência, ela é algo excelente para mim. Ela força você a não se enganar-se, né? Porque, às vezes, a falta de paciência, talvez você não tenha paciência de esperar 3 meses. Você quer agora. E se tivesse a paciência, talvez não deixava você se enganar com aquela situação. Talvez é algo emocional, é algo passageiro que você vê na tua mente. E se você esperar um pouquinho, pode resolver aquela situação. Aí você não tem hoje, eu quero hoje. Aí não dá certo. Aí vai ter um prejuízo enorme. Nunca tome uma decisão importante quando estiver cansado. Aqui é um dos fatores que está complicando a vida das pessoas. Tomando decisão cansado. Então não pode. Olhos cansados raramente enxergam um futuro brilhante. Então, as pessoas cansadas. Ô vida, ô vida. E cadê Jesus? Cadê aquele entusiasmo, aquela fascinação que você ficou orando para a tua profissão aí 10 anos, orando, fez o concurso, reprovou 10 vezes, mas passou. E agora que você está no concurso, você está lá. Ai, estou cansado, não aguento mais. Cadê? Quando estou cansado, não sou mais a mesma pessoa, não tenho a mesma fé, o mesmo entusiasmo e a mesma paciência de quando estou descansado, fortalecido e sentindo bem espiritualmente. Venha comigo para um lugar deserto e descanse um pouco. Foi Marcos 6,31 diz isso. Lá está escrito. Então, vamos fazer um agendamento para a nossa vida. Vamos cuidar para ter uma vida equilibrada. Aí você pode ser uma pessoa descansada. Quando estamos cansados, as montanhas parecem altas. Então, quando você está cansado, não parece que tudo é alto, tudo é complicado, cheio de obstáculos, eu não enxergo. Mas quando você está descansado, você encontra soluções para aquela situação. Você encontra soluções. Eu já fui em audiência que era impossível nós ganhar. Não tinha como. Era uma fezinha, aquela bem pequenininha. Mas a Bíblia diz que se for do tamanho de mostarda, pode mudar um monte, né? Então está resolvido o problema, né? Mas você vai para algumas situações difíceis. Cliente desacreditado. Você também impossível. Mas surge ali a testemunha do outro lado que te ajuda. Olha que solução. As tuas testemunhas, 0. Aí vem uma testemunha do outro lado que a outra parte trouxe, que foi a solução. Mas você tinha que estar, se você estivesse cansado ali, perdido, o que ia acontecer? Você não ia encontrar a solução para aquele problema. Às vezes nós encontramos a solução do outro lado. Às vezes. Eu já em processo meu, olhando assim, não tem solução. E vai, aqui não tem solução. Aí vou lá abrir as redes sociais da pessoa requerida. Aí eu vou lá, encontro a solução nas redes sociais. O cara falava uma coisa e está vivendo outra. Aí você pega lá, pô, resolveu o problema. Então você tem que buscar a solução. Então, a solução você encontra aí. Às vezes você fica... Aí se você estiver cansado, se estiver achando que está perdido, você não vai encontrar a solução. Então você tem que estar descansado, tranquilinho. As palavras, quando você está cansado, as palavras são ríspidas, apressadas e geralmente inapropriadas. Quando você chega com uma pessoa cansada, qual é a resposta dele?
Ô fulano, você vai vir hoje? Já vou! Nervoso. Mas se ele tivesse cansado, ele respondia diferente. Então, tomar cuidado. E às vezes, muitas pessoas que estão aí, por exemplo, trabalhando, Deus sonhou com aquele trabalho, e ele está perdendo espaço para outras pessoas por causa disso, que ele está cansado. Tira umas férias. 10 dias, excelente de férias. Só tire férias se for para João Pessoa, se for para o Recife. Não. Você pode tirar as férias, só mudar a rotina. Férias é mudar a rotina. Se você acordava 8 horas, então acorda 9. Nas férias você pode acordar. Você vai mudar a rotina. Você tem que mudar, porque se ficar fazendo a mesma coisa, não é férias. Não tenha medo de fracassar enquanto busca seu sucesso. Então, aqui é algo excelente para nós refletirmos. Não tenha medo de fracassar. E talvez você fale, o fracasso é problema. Não, o fracasso não é problema, não. Depende se você ficar lá. Por exemplo, você vai andando de bicicleta, caiu. Vai ficar deitado no chão? Não. Vai ter um probleminha, você pode se relar, tá? Então não pode ficar caindo direto. Então, não significa simplesmente peça outra vez. Todas as pessoas cometem erro, mas as grandiosas se recompõem. Então o segredo é você recompor. Você caiu. Fracassou naquela profissão, naquele detalhe que faz. Levanta, vai buscar a solução. Resolva aquela situação. Vai ser mais difícil? Vai. Mas você pode resolver. Agora é o seguinte, aí você chega perto de pessoas negativas. Não, você é um fracassado mesmo. Tu está lascado. Amados, fica perto de pessoas vivas. Não vai perto de pessoas mortas. Todo mundo que encosta perto de pessoas mortas, morre também. O que você vai tirar numa pessoa morta? Eu vejo muitas pessoas, ele está morrendo. Aí ele vai lá e encosta perto de uma pessoa que já morreu também. Aí vai juntar 2. Então vamos tomar cuidado com isso. Seja persistente. Aí, lá em Gálatas 6:9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois o tempo próprio colheremos e não desanimamos. Pare tudo por alguns instantes. Faça uma revisão de suas experiências. Por acaso, sofreu rejeição quando era criança? Pensa um pouquinho. Tem muitas pessoas que talvez sofreu muita rejeição. Aí ele carrega dentro dele aquelas... Será que não era bom você procurar aí um terapeuta, procurar uma pessoa que resolva esse problema de rejeição? Não, eu sou assim mesmo, eu sou chato, meu pai era chato, eu vou continuar sendo chato. O problema é teu, fazer o quê? Mas será que não dava para melhorar a vida das pessoas que estão em volta de você? Porque quando você está bem espiritualmente, você está bem consigo mesmo, é igual uma sombra. Todo mundo vai... Se você estiver bem, todo mundo chegar perto de você vai sentir alegre, contente. Não é isso? Agora, se você estiver ruim, todo mundo vai chegar perto de você, vai levar lapada. Não vai aguentar. Então, procura, que talvez você tenha um probleminha, talvez é lá quando era criança. Entendeu? Sofreu bullying demais e tal. Aí você carrega dentro de você. Você é um excelente profissional aqui, mas você não consegue. Quando aparece um probleminha naquela área, você parou. Então se resolva. Hoje nós temos pessoas capacitadas que podem resolver esse problema para você. Talvez seus colegas de classe não gostassem de você. Entretanto, você passou por isso assim mesmo, não é? Então talvez você teve um probleminha lá na tua classe, lá na tua infância, e você hoje é um profissional, se formou, mas carrega isso. Uma pessoa fala, você é feio, você fala, eu sou feio mesmo. Acabou o dia para você. Não, você tem que saber quem você é. Você é uma pessoa vencedora, você é um profissional de excelência. Não acredite. Amado, o diabo ele veio o quê? Para matar, roubar e destruir. Ele não veio, ele não quer você feliz, não. Ele fica lembrando. Deus não lembra do seu passado. Então você precisa trabalhar. Aí você fala, não, aceitei Jesus, sou nova criatura. Então, mas às vezes aparecem essas lembranças. Você precisa trabalhar. Talvez é algo que está lá dentro de você. Precisa. Por exemplo, eu como profissional preciso. Precisa. Você precisa disso. Talvez você vai enchendo durante o dia. Um cliente chega e outro enche. Aí pode o último cliente você derramar nele. Aí não dá certo. Não pode. Então hoje, toma cuidado com o copo cheio. Tem muita gente andando com o copo cheio, né? O cara chega, passa, senhor. Nem responde direito. Está com o copo cheio. Tem gente que quando acorda de manhã cedo, antes dele tomar o café, ele já está com o copo cheio.
porque ele não conseguiu dormir, não descansou, não conseguiu esvaziar. A rejeição não é fatal, ela simplesmente reflete a opinião de alguém. Então, é a opinião de alguém. Você não pode acreditar nos outros demais, não. A gente acredita muito nos outros. E talvez tenha algo dentro de nós, o Espírito Santo falando, filho, você é um vencedor. Eu tenho um chamado para você. Você pode ser bom nessa área. Você pode ser aqui, mas você não acredita. Acredita nos outros. Então, toma cuidado na opinião dos outros. É opinião, não é verdade, não. Jesus experimentou mais rejeição do que qualquer pessoa. Jesus experimentou rejeição demais. Quando ele nasceu aonde? Num berço de ouro? Não. Nasceu lá num lugar feio, segundo a Bíblia. Um lugar lá de criação de boi. Boi não, acho que era a ovelha, né? Acho que era. Vamos lá. O próprio Jesus, o próprio povo de Jesus o rejeitou. Então o povo de Jesus, o povo que Jesus fazia milagre, rapaz, paralítico andava, morto ressuscitava. Quando chegou ali, colocou para ele ali, para o povo julgar. Barrabás ou Jesus? O que o povo escolheu? E se você vê nos filmes, eu fazendo uma analogia, olhando, foi isso que aconteceu. O povo foi influenciado. Eu tenho certeza que alguém no meio, e o povo é assim, você pode ver que até hoje é assim, alguém no meio gritou. Talvez lá dentro dele ninguém queria crucificar Jesus. Ninguém queria apanhar Jesus lá na cruz. Mas alguém gritou no meio. Barrabás, solta Barrabás. O povo, é verdade, Barrabás, Barrabás. Então, toma muito cuidado, que às vezes você está na multidão e alguém grita alguma coisa lá dentro e é mentira. Tem algo, questão de alienação, né? Que a gente aprende. Talvez vem dos nossos pais, né? Por exemplo, toda a vida me informaram para mim, e eu acreditava, uma verdade, que tomar leite e comer manga morria. Morria. Ensinava, não pode. Se tomar leite com manga, morre. Eu acreditei nisso, na verdade, mas não passava nem perto. Era 1 hora depois, 2 horas, não podia. Ficava ali, sofrendo. Aí eu vim descobrir que era mentira. É mentira, mas falaram para mim que era verdade. É uma alienação. Dentro da tua mente, isso é uma verdade, mas é uma mentira. E às vezes tem muita mentira contada para você. Que talvez a pessoa que informou para você, ele estava alienado também, era uma verdade para ele. Então, muito cuidado na hora de multidão. Multidão põe as pessoas na fria. Um exemplo aqui. Eu lembro como hoje, só para vocês verem como que é a história. Aqui em Rolim de Moura, estava acabando a energia. A Ceron estava ali acabando a energia. Direto, nós estávamos ali no centro da cidade. Aí tinha... Não, vamos quebrar tudo. E eu era jovem, tinha 20 anos, 21 anos. Ele no meio do povo ali e tal. Vamos quebrar. Um jogou uma pedrinha. E a polícia tudo lá em frente, lá assim, olhando assim. Eu ali e tal. Eu era casado, novinho casado. Mas a esposa, daqui um pouco, rapaz, era de noite, os polícias soltou uns berros lá, uns tiros, saía aquele fogo lá, rapaz, meu corri, perdi mulher, e o que ficou apanhou. Então, isso aí, você viu que decisão errada? Multidão, na multidão ali. Então, é assim, então, toma muito cuidado em onde você vai tomar decisão no meio da multidão. Talvez é uma alienação, verifica se é verdade. Vamos lá, Chico, caminhar para a finalização? Vamos, põe o próximo. Esteja disposto, se você estiver disposto a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. As pequenas coisas têm importância. Pequenas drobadiças movem portas enormes. Próximo. Isso lembra a fascinante história de Naamã. Então, Naamã era uma coisinha assim, falava para Naamã, é o seguinte, vai lá, só... entra lá no rio. Eu não, um rio podre desse aí, vou entrar, mas era simplesinho. Talvez Deus, coisinha simples para você, você não quer fazer. E Naamã fez, você viu o que aconteceu com ele, foi curado da lepra. Então, a obediência transforma uma ordem normal num milagre comum. Direcione suas energias para o seu futuro. Comece a pensar no amanhã. Torne seu futuro tão grande de modo que o ontem desaparecerá. Ruth era uma garota moabita, criada no paganismo. Moabe foi o filho resultante de um incesto entre Ló e sua filha. Ruth casou-se com Boaz, que de acordo com um escritor, havia saído do ventre de uma prostituta cultual, chamada Raabe. Deus uniu e deu início à linhagem de Jesus Cristo. Então você viu? Aqui duas personagens aqui que estavam acabados. E hoje está na história aí contada na Bíblia. Deus nunca olha o seu passado. Então, fica tranquilo que Deus nunca vai olhar o seu passado. Próximo.
Existem 3 tipos de pessoa que você pode conviver. Existe pessoa do ontem, o de hoje e o de amanhã. Aquelas pessoas que Deus usou ontem, pode não ter mais lugar no seu futuro. Então, talvez você fique pensando, eu quero aquela pessoa. Não, esquece. É o presente. Vamos olhar no presente. As pessoas que estão no presente. Não vai ficar caçando o passado, não, porque o passado é problema. Não vai, já passou. Não se preocupe com isso. Busque as promessas de Deus, prepare-se para desenvolver o futuro sem as pessoas do ontem. Então, talvez você fique procurando as pessoas do ontem. As pessoas do ontem talvez não vai aparecer mais, ela já foi. É as pessoas do hoje. Próximo. Cada período da nossa vida contém determinadas vantagens. Seja um relacionamento de 1 mês ou 3 meses no emprego. Temos de discernir os propósitos divinos de cada situação em nossa vida. Então, temos que discernir isso. Próximo. Determine o que você realmente deseja. Você nunca sairá de onde está enquanto não decidir onde quer chegar. Em 1952, os diretores de universidade fizeram uma pesquisa, com os alunos. Aí descobriram que só, de uma pesquisa de 52, que tinha mais sucesso financeiro, descobriram que só 3% cumpriram aquilo que foi determinado. Então, nós precisamos tomar esse posicionamento. Próximo. Escreva claramente a visão em tábua para que leia facilmente. 7 dicas úteis com relação aos seus sonhos e objetivos. A primeira, destine 1 hora para escrever claramente os objetivos que realmente importam para a sua vida nesse instante. Mantenha esse registro confidencial. Aí os próximos, vocês têm um material aí, vou passar para vocês. Próximo. Evite relacionamento íntimo com pessoas que não respeitem o seu sonho. Preveja mudança com seus objetivos. Os sentimentos e as opiniões que você tem atualmente não são permanentes. Novas experiências virão, novos relacionamentos o aguardam. Lembre-se sempre disso. Quando for avaliar seus objetivos, poderá retirar de sua vida tudo que não é necessário. Amém. Amados, vamos se colocar de pé. Vocês viram que foi uma aula muito rápida. Prometo que eu vou ter que diminuir um pouco o conteúdo, porque não deixei vocês perguntarem nada para mim. A próxima aula, toda dúvida que vocês tiverem, vamos no comecinho, nós tiramos aí uns 5 minutinhos para vocês perguntar, porque uma coisa que eu prezo muito é horário. Nós temos que...